Olá, meu nome é Viviane, sou enfermeira do Banco de Olhos do Distrito Federal. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o processo de doação de órgãos e tecidos. Vou explanar rapidinho sobre a doação também de órgãos, tá? Para a gente ter um panorama de como funciona o processo de doação no Distrito Federal. Muito bem. Então, primeiro, nós vamos começar com o conceito do processo de doação, ele é definido como um conjunto de ações e procedimentos que consegue transformar um potencial doador em um doador efetivo. Alguns conceitos da Organização Mundial de Saúde. O possível doador é aquele paciente que apresenta uma lesão encefálica grave e necessita de ventilação mecânica. Pode ser que ele evolua, mas no momento ele é um possível doador. Potencial doador é quando a condição clínica é suspeita de preencher os critérios que definem a morte encefálica, ou seja, é um paciente considerado potencial doador quando ocorre uma abertura de um protocolo de investigação de morte encefálica. Ele vai ser elegível para doação quando se confirma o diagnóstico da morte encefálica e não há contraindicação absoluta prevista na legislação para a doação. Ele se torna efetivo, o doador, quando tem início a cirurgia para remoção de órgãos, ou quando nós fazemos a extração da córnea. E um doador com órgãos transplantados é quando pelo menos um dos órgãos removidos é transplantado. Tá? Aí a gente está falando um pouquinho de órgãos sólidos. Quem não pode ser doador? A princípio, qualquer pessoa pode ser doadora de órgãos e tecidos. Constatado o falecimento, é realizada uma avaliação clínica cuidadosa para a gente ver as contraindicações e, não havendo nenhuma, nós vamos conversar com a família, tá? Para poder autorizar, então, a doação de órgãos. A gente tem só que lembrar que, para a doação de órgãos e tecidos, a hepatite B não é mais uma contraindicação absoluta, mas tem que ser avaliada e só pode ser doado para o receptor que tem a mesma patologia, tá? Uma vez identificando a família autorizando, ela vai assinar um termo de autorização para que a gente possa, então, proceder à extração dos órgãos e tecidos. Tipos de morte para a doação. A gente pensa assim, que morte só tem uma, é o coração parado. Mas, na legislação, existe uma morte em que o coração ainda não está parado, que é a morte encefálica. E o conceito de morte encefálica, então, é a definição legal de morte. A morte encefálica é a morte do paciente, tá? Que é a completa e irreversível parada de todas as funções do cérebro. Isso significa que, como resultado de uma severa agressão ou ferimento grave no cérebro, o sangue que vem do corpo e supre o cérebro é bloqueado e ele morre. Ele morrendo e se fazendo toda uma investigação através de critérios definidos pelo Conselho Federal de Medicina, a gente tem um diagnóstico de morte encefálica. E a partir da definição da morte encefálica, mesmo com o coração batendo, o paciente legalmente já é considerado morto. E tem a morte por parada cardíaca, que é o que a maioria conhece, né? Que ocorre de forma instantânea, causada pela perda da função do músculo cardíaco. Geralmente está associada a miocardiopatias. Então, esse é um desenho aí que define, só para a gente ter uma visualização, tá? E quais são as etapas, então, para a doação de órgãos? Primeira coisa, para doar órgão sólido, o paciente tem que estar em morte encefálica. E esse diagnóstico, como geralmente o paciente evolui para uma morte encefálica? Geralmente causa por traumatismos cranianos, acidentes vasculares cerebrais, são as causas mais comuns, tem outras, mas essas são as mais comuns. E ela é diagnosticada a partir de testes, 2 testes clínicos e um teste de imagem, que pode ser um encefalograma, pode ser uma angiografia, tá? E a falência do cérebro, ela não impede que o coração continue batendo.
Tá? Então, fechado o protocolo diagnóstico, ou o paciente apresentando uma parada cardíaca, tá? A gente, então, conversa com os familiares, né, disponibiliza para saber qual é a vontade desse familiar. A família autorizando, ela vai assinar um termo de autorização, tá? A partir disso, a gente vai fazer uma avaliação do histórico clínico desse doador, se ele tem doenças crônicas, diabetes, se isso pode estar alterando o funcionamento de algum órgão. Se ele tiver exames prévios, a gente vai fazer a avaliação disso tudo. Tá? Vai ser coletado sorologias novas, vão ser coletados agora o teste do Covid, o RT-PCR. Tá? Uma vez que esteja tudo certinho, nós vamos marcar, então, a cirurgia para a retirada dos múltiplos órgãos. E essa marcação é uma corrida contra o tempo, porque esse paciente já está começando a ter essa falência do cérebro, todos os órgãos também vão parando. Então, a gente tem que marcar centro cirúrgico, fazer os exames, avaliar o paciente e correr mesmo para que a gente possa fazer a retirada desses órgãos. Após a retirada desses órgãos, ocorre o transporte para as clínicas credenciadas, tá? Ou para a própria central de transplante até que ele seja implantado. Tá? E aí, por último, claro, a última, que é a realização do transplante. Quem pode doar? Pacientes com diagnóstico de morte encefálica, que é a parada total das funções cerebrais, e pacientes em parada cardiorrespiratória podem doar tecidos. Neste caso da morte encefálica, é possível a doação de coração, pulmões, fígados, intestino, rins, córneas, vasos, pele, ossos e tendões. Tá? Os pacientes por parada cardiorrespiratória podem ser apenas doadores de tecidos, como córneas, vasos, pele, ossos e tendões. O papel da família é muito importante, porque ele, conhecendo todo esse processo, ou conhecendo a vontade também do doador, ele vai ter mais facilidade ficar por escrito. Então, a gente pega da família uma autorização por escrito para poder, então, começar todo o processo. Tá? E aí, após isso, é que vai ocorrer a retirada dos órgãos ou tecidos. Lembrando que toda a cirurgia de transplantes de múltiplos órgãos ocorre num hospital, tá? E o corpo ele é reconstituído, então não fica nenhuma não fica nenhuma alteração visível, que a família pode enterrar, inclusive, se for o caso, de caixão aberto. Quem pode autorizar a doação? Quem pode autorizar a doação de órgãos no Brasil? Bom, eu vou voltar um pouquinho, né? Assim que a legislação dos transplantes surgiu, foi em 1997, ela saiu como que existia uma lei presumida. Isso quer dizer o seguinte, que todos eram doadores, e que, se você não quisesse ser doador, você deveria deixar registrado em carteira de identidade ou motorista a sua vontade contrária à doação. Tá? Se não houvesse essa vontade, todos eram doadores. Bom, essa legislação, em 2001, ela mudou para o que a gente chama de lei consentida e que vale até hoje. A partir de, então, de 2001, quem autoriza a doação de órgãos e tecidos é a família. Então, para que ocorra a doação, nós temos que ter uma assinatura da família. Então, o que a gente sempre pede para quem deseja ser um doador no futuro? Converse com sua família, para que ela conheça, porque só a partir de 2001, somente a família pode autorizar a doação de órgãos. Bom, doadores em vida. Quem é que pode doar para outra pessoa em vida? Tá? Pessoas compatíveis com boa saúde. Pessoas não parentes necessitam de ordem judicial. Pessoas parentes, então, são receptores até quarto grau. Os parentes até quarto grau são pessoas consideradas, então, da família e não precisam de autorização, só exames de compatibilidade genética. Aí a gente mostra aqui que a partir do receptor quarto grau, a gente considera até primos, tá? Pai e mãe é primeiro grau, filho é primeiro grau, os irmãos e os avós são segundo grau, os tios e sobrinhos são terceiro grau e os primos são quarto grau. Essas pessoas podem ser avaliadas se são compatíveis com o receptor.
Quais são os órgãos que podem ser doados em vida? Tá? Um dos rins, parte do pulmão, parte do fígado, medula óssea. Esses são os únicos que podem ser doados em vida, sem prejuízo para quem está doando, tá? Mas ajudando quem está recebendo. E na morte encefálica? Quais são os órgãos que podem ser doados após a morte encefálica? Aí a gente aumenta bastante o leque, né? Os rins, pulmão, coração, válvulas cardíacas, fígado, pâncreas, intestino, córneas, ossos, pele e alguns outros que ainda estão em estudos. Todos esses podem ser doados após o diagnóstico da morte encefálica. Quem pode doar, então, quem pode doar quando o paciente está em morte encefálica? Quem pode autorizar, a doação de órgãos do receptor que está em morte encefálica são familiares até segundo grau. E a esposa, o cônjuge, tá? E o cônjuge. Então, assim, quem são os parentes até segundo grau? Primeiro grau, pais e filhos. Segundo grau, avós, irmãos e netos, tá? E o cônjuge. Então, diminui um pouco quais são as pessoas que podem autorizar a doação de órgãos e tecidos. Bom, existem alguns critérios para a exclusão de órgãos e tecidos, tá? Como, por exemplo, soropositividade para HIV, soropositividade para HTLV, tuberculose em atividade, neoplasias, aí nós temos que fazer uma ressalva nessas neoplasias. Tumores primários do sistema nervoso central, carcinoma in situ de útero, pele, e outros, cada um vai ser uma avaliação, não são contraindicações para doação nem de órgãos, nem de tecidos. Tá? Existem realmente algumas neoplasias que vão contraindicar, mas aí cada caso a gente vai avaliar. A maioria das neoplasias, a gente tem que avaliar se pode ou não pode. Tá? Então, mas tumores primários do sistema nervoso, carcinoma in situ de útero e pele, não contraindicam a doação nem de órgãos, nem de tecidos. A sepse refratária não tratada, com certeza também vai ser um critério de exclusão. Infecções virais e fúngicas graves ou potencialmente graves na presença de imunossupressão. Esses são os principais critérios de exclusão para a doação de órgãos e tecidos. Tá? Mas o que é o transplante? O transplante é um tratamento, tá? Que consiste na substituição de um órgão ou tecido de uma pessoa doente, que a gente chama de receptor, por um outro órgão ou tecido normal de um doador, que pode ser vivo ou morto. Ele pode, então, a doação ela pode salvar, o transplante pode salvar e ou melhorar a qualidade de vida de muitas pessoas. Tá? Tempo de duração dos órgãos e tecidos após a captação. Após a captação, é uma corrida contra o tempo. A gente está sempre correndo na captação, sempre correndo. O coração, após a parada dele, quando a gente inicia a cirurgia e para o bombeamento, né, nós temos 4 horas entre a retirada desse coração do doador até o implante no receptor. O pulmão também são 4 horas, o rim até 36 horas, pâncreas 20, fígado 18, córneas, ela tem um pouquinho mais de tempo, nós temos até 14 dias para implantar essas córneas. Lembrando que a cada hora que passa fora do organismo, né, vai perdendo qualidade, vai perdendo celularidade. Então, a gente está sempre correndo. Coração, então, é uma correria danada, porque o receptor tem que estar prontinho, e assim que a gente retirar do doador, tem que correr para implantar no receptor. Senão o órgão não funciona mais, tá? Após esses prazos, já foram feitos vários estudos que é muito difícil o órgão voltar a funcionar. E agora eu vou puxar um pouquinho mais para o nosso lado de doação de tecidos oculares. O primeiro passo para que ocorra a doação dos tecidos oculares é a identificação desse potencial doador. A gente corre atrás, tá? Através de uma busca ativa, tá? Nos hospitais públicos e privados do Distrito Federal. Nós também temos parcerias com a Polícia Militar, todos os óbitos violentos acontecidos em via pública, acidentes de carro, traumatismos, que são notificados para a polícia, para que seja chamado o ML também nos comunica. Tá? Nós temos parcerias então, também com o SAMU, com o Bombeiro, e todos eles nos ajudam,
para que a gente possa identificar potenciais doadores em prazo viável, e, a partir disso, nós conversamos com a família, fazemos uma entrevista familiar, tá? E, após essa entrevista, a gente pega a assinatura e faz o procedimento da retirada do globo ocular. Como eu expliquei, aqui fica um organograminha. Quem nos ajuda, então, na doação, para que essa busca ativa seja eficaz? A primeira que a gente mais busca são em hospitais, principalmente nas áreas mais críticas, como UTIs, PS. E a anatomia também é nosso parceiro na notificação de todos os óbitos que entram pela anatomia. As CIDOT, que são comissões intra-hospitalares de doação de órgãos, existe uma CIDOT em todos os hospitais públicos e privados que obedeçam os critérios, tá? De número de óbitos. Existe uma comissão, e essa comissão ela faz também a busca nos seus hospitais. Como eu falei, que é a polícia, né? A Polícia Civil aqui do Distrito Federal, e o ML. Todos eles são nossos parceiros e a gente faz a busca nesses setores para que a gente consiga, então, uma doação efetiva. Após, então, a entrevista, né, com a família, e ela autorizando e demonstrando essa vontade, né, de doar, então a gente vai até a família para que ele possa assinar um documento comprovando essa vontade. Nós já conversamos quem é que pode assinar, né, parentes até segundo grau ou cônjuges, e sempre, na autorização familiar, nós temos que ter 2 testemunhas que comprovam a assinatura, de preferência da família. Se não houver, tá, essas testemunhas da família, nós podemos solicitar para quem estiver presente durante essa assinatura que assine como testemunha. Documentos para comprovar a relação de parentesco. É muito importante a gente visualizar essa documentação para ver se o nome está correto, se realmente ele é parente. Essa aqui é um modelinho, tá? Um termo de autorização de tecidos oculares, que nós usamos aqui no Distrito Federal para a captação das córneas, tá? E, uma vez, então, a gente vai se deslocar, a família autorizando, nós vamos nos deslocar. Como eu falei para vocês, a gente tem a parceria do SAMU, que nos ajuda nesses deslocamentos em todo o Distrito Federal. Sem eles, a gente não conseguiria chegar onde está o nosso doador para poder realizar o procedimento de enucleação, tá? Que é o nosso próximo item. A enucleação é o quê? É a retirada do globo ocular, tá? Do doador, tá? Após essa retirada do globo ocular, esse tecido é trazido para o banco de olhos, onde ele é preservado e, posteriormente, esse tecido também é avaliado em um microscópio e uma contagem celular, para que a gente, então, depois possa disponibilizar. Essa aqui é a nossa salinha, onde tem um microscópio, tá? Uma lâmpada de fenda e um microscópio, que é o pretinho que está mais no fundo, que faz a contagem celular. Na lâmpada de fenda, então, a gente avalia se a córnea não tem presença de corpo estranho, se ela tem alguma desepitelização, como é que está a qualidade dessa córnea. E no computador preto atrás, a gente faz a contagem de quantas células tem nessa córnea, tá? Então, tudo isso vai ser avaliado pela enfermeira e pelo médico do setor. Uma vez a córnea tendo condições, a sorologia estando ok, o RT-PCR estando ok, nós vamos fazer a preservação. Como é que é feita a preservação? Preservação, vocês vão ter uma aulinha sobre isso, eu vou falar bem rapidinho. É feita em câmara de fluxo laminar, tá? Um processo totalmente estéril, a enfermeira fica toda paramentada, tá? Então, é feita a retirada da córnea do globo ocular. E aí essa córnea vai ser preservada ou no meio que a gente chama Optisol, que as córneas têm, então, é um meio de preservação que mantém a córnea por 14 dias disponível, ou no meio de glicerina, que faz uma preservação de tecidos como a esclera, e pode ser também uma córnea que não apresente tanta qualidade, mas que serve para fazer alguns tipos de procedimento, tá? Então, pode ser preservado numa glicerina por um período de até 6 meses. É a mesma foto mostrando o globo, e depois da retirada da córnea, ela vai para o meio de preservação Optisol,
E a esclera, que é um outro produto que a gente utiliza desse globo, fica no meio de preservação glicerina. E ela, após essa preservação, essas córneas vão ser armazenadas em geladeira. A geladeira número 2 é a nossa geladeira de córneas e de escleras que ainda estão aguardando ou avaliação ou liberação. Uma vez que elas estejam liberadas, já temos sorologia, já temos avaliação médica, já temos preservação, ela vai para a nossa geladeira número 1, que é a geladeira de córneas que já estão prontas para ser utilizadas e disponibilizadas para a Central Estadual de Transplantes, que farão a distribuição para os receptores listados no Sistema Nacional de Transplantes. Uma vez que essa distribuição seja feita, a central nos comunica e a córnea, em caixa térmica devidamente refrigerada, é transportada, então, aos centros cirúrgicos de hospitais públicos e privados previamente credenciados. A cirurgia é um procedimento feito em centro cirúrgico, onde é retirado, então, a córnea que não está funcionando mais e implantado a córnea do doador, uma córnea nova. Tá? Aqui é um desenho assim, que mostra mais ou menos o esqueminha para vocês, e vocês também vão ter uma aula mais precisa sobre isso. Tá? Isso aqui é uma foto de uma córnea real já transplantada. Após cirurgia, no transplante de córnea, o tempo de repouso é variável, consoante a patologia. Dependendo da patologia do paciente, o repouso pode ser maior ou menor. Tipicamente, o repouso deve ser mantido durante um mês aproximadamente. Após a cirurgia, devem realizar-se exames oftalmológicos de rotina, visando detectar complicações no primeiro ano após o transplante. O risco de complicações e rejeição da córnea permanece durante anos após seu transplante. Por essa razão, o receptor deverá visitar o oftalmologista anualmente. A maioria das pessoas sujeitas a transplante de córneas terá a visão, pelo menos, parcialmente restaurada. Então, nós vamos melhorar a condição de vida desse paciente. Gente, eu agradeço pela participação e colocando esse último slide, uma nova córnea vai ajudar a voltar a enxergar bem. Então, quando a gente está fazendo a busca, a gente está pensando na pessoa que vai receber e que vai voltar a enxergar. Muito obrigada pelo tempo de vocês. Esse aqui é o nosso telefone de contato, se vocês precisarem, nosso e-mail, se vocês precisarem ou tiverem qualquer dúvida sobre o que a gente falou. Tá? Tem algumas referências bibliográficas que eu coloquei aqui no final.